Olá, esse é o segundo vídeo da série que trata da história e legislação brasileira sobre EAD, a educação à distância. Se você não viu o primeiro vídeo, eu aconselho que pause aqui e clique ali no link na descrição EAD, educação à distância, história e legislação, na parte 1. Se já viu, vamos em frente. No vídeo anterior, vimos como já no século XVIII a EAD estava presente em cursos por carta nos Estados Unidos, Europa e no início do século XX também no Brasil. Falamos sobre Roquete Pinto, pioneiro no rádio no Brasil, e a criação da Rádio MEC e depois os cursos pela TV como telecurso. Vimos também como a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, abordou a educação à distância e as alterações na legislação até 2017, como os decretos 2.494 e 2.561, ambos de 1988, e o decreto 5.622 de 2005, que definiu a EAD como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Cronologicamente, podemos destacar que a partir da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1996, principalmente em seu artigo 80, várias outras leis, decretos e portarias sobre EAD foram criadas. Vou relacioná-las aqui, principalmente para se ter uma ideia da quantidade e para quem queira realizar pesquisas. Portanto, não se assuste, ninguém precisa decorá-las para o concurso. Foram publicados o Decreto número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto 2.561, de 27 de abril do mesmo ano. O Decreto 3.860, de 9 de julho de 2001, a Lei 10.861, de 15 de abril de 2004, o Decreto número 5.622, de 20 de dezembro de 2005, o Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006, o Decreto 7.589 e a Lei 12.513, ambos de 26 de outubro de 2011, a Lei 12.603, de 3 de abril de 2012, as portarias normativas do Ministério da Educação 1.291, de dezembro de 2013, e outras portarias em 2014, 2015 e 2016. Em 2017, um marco importante é o Decreto 9.057, e ainda em 2017, o Decreto 9.235, e as portarias 19, 20, 21, 23. Estamos falando do que se relaciona com legislação sobre EAD. Em 2018, as portarias 315, 370, 451 e a Lei 23.620, de 15 de janeiro. A portaria 2.117, de dezembro de 2019. Em 2020, já no contexto da pandemia, vários decretos e portarias federais, estaduais, municipais foram também publicados, que estudaremos à parte num próximo vídeo. Nesse vídeo, vamos conhecer melhor a regulamentação da LDB sobre educação à distância, pelo Decreto 9.057, de 2017, que, como já dissemos, marcou a regulamentação sobre o assunto no Brasil. Direto ao Decreto 9.057 de 2017. Nas disposições gerais, logo no primeiro artigo, há uma definição mais detalhada de educação à distância, em comparação com aquela do Decreto número 5.622 de 2005, acrescentando na sua redação a utilização das expressões pessoal qualificado com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis.
O decreto diz: para os fins desse decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Esse primeiro artigo define o que é legalmente a EAD. Importante destacar que ficam abertas as possibilidades de utilização dos mais diversos meios de tecnologia da informação e comunicação, e que esses meios devem estar acessíveis à população, e que deve haver qualificação específica de pessoal para ministrar essas aulas. O artigo 2º, a educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade à distância, nos termos desse decreto, observadas as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. O artigo 2º afirma que a modalidade de educação à distância pode ocorrer tanto na educação superior, faculdades, pós-graduação, como na educação básica, ensino fundamental e médio, e reforça a questão da acessibilidade, que deve ser garantida tanto aos meios tecnológicos como aos espaços. Porém, veremos no próximo artigo que há regras e leis específicas para se poder oferecer cursos à distância. No artigo 3º, a criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos à distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas expedidas pelo Ministério da Educação. Ou seja, os cursos de educação à distância devem seguir normas específicas que dependerão do Ministério da Educação, mas não poderão estar em desacordo com as leis mais gerais de toda a educação. Por exemplo, devem respeitar o que está na LDB e na Constituição Federal. No artigo 4º, as atividades presenciais como tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos previstas nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional conforme as diretrizes curriculares nacionais. Portanto, nos cursos à distância, quais são as atividades que podem ser realizadas presencialmente? Tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos. E onde podem ser realizadas essas atividades presenciais dos cursos à distância? Na sede da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou em ambiente profissional. Observe que o artigo 5º foi alterado por um novo decreto no mesmo ano de 2017, o que demonstra como os interesses e o debate em torno da EAD ficaram cada vez maiores. Assim ficou o texto. Artigo 5º. O Polo de Educação à Distância é a unidade descentralizada da instituição de educação superior, no país ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade à distância. Também o parágrafo único do artigo 5º foi substituído por esses dois parágrafos. Parágrafo 1º. Os polos de educação à distância manterão infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos dos cursos ou de desenvolvimento da instituição de ensino. E o parágrafo 2º. São vedadas a oferta de cursos superiores presenciais em instalações de polo de educação à distância e a oferta de cursos de educação à distância em locais que não estejam previstos na legislação. O que se entende aqui é que nos polos de cursos superiores de educação à distância só poderia haver atividades presenciais que façam parte ou estejam previstas nos próprios cursos à distância, mas neles não poderiam funcionar também cursos presenciais.
Por outro lado, nos locais onde funcionam cursos presenciais, não poderiam funcionar os cursos à distância, visto que esses precisariam de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal próprios. Porém, algumas atividades presenciais, previstas nos cursos à distância, como por exemplo estágio, atividade prática de laboratório, de oficina, entre outras, poderiam ser realizadas nas sedes das instituições que tivessem também cursos presenciais, assim como em outros locais. Caso do estágio, por exemplo, que poderia ser realizado numa empresa, ou seja, num ambiente profissional. Artigo 6º. Compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e as entidades a ele vinculados. Primeiro, o credenciamento e o recredenciamento de instituições de ensino no Sistema de Ensino Federal, estadual e distrital, para a oferta de educação superior na modalidade à distância. E, segundo, a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos superiores na modalidade à distância de instituições de ensino integrantes do Sistema Federal de Ensino, respeitada as prerrogativas de autonomia. O artigo 7º diz o seguinte: os sistemas de ensino em regime de colaboração organizarão e manterão abertos ao público os dados e atos referentes a, primeiro, credenciamento e recredenciamento institucional para oferta de cursos na modalidade à distância. Segundo, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos na modalidade à distância. E terceiro, resultados dos processos de avaliação e de supervisão da educação na modalidade à distância. Portanto, embora seja o MEC o órgão competente para credenciamento, autorização e reconhecimento dos cursos, os sistemas municipais, estaduais e do Distrito Federal são responsáveis por tornar pública a situação desses cursos. No artigo 8º, compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e funcionamento de instituições de educação na modalidade à distância, nos seguintes níveis e modalidades: ensino fundamental, ensino médio, educação profissional técnica de nível médio, educação de jovens e adultos e educação especial. Nesse artigo 8º, a responsabilidade, que é do Ministério da Educação, é passada para os sistemas municipais e estaduais, contanto que estejam de acordo com os artigos 32 e 36 da Lei 9.394 de 1996. E que lei é essa? A LDB, que já estudamos no vídeo passado. No artigo 9º, a oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais, previstas no parágrafo 4º do artigo 32 da LDB, se refere a pessoas que 1. Estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial. 2. Se encontrem no exterior por qualquer motivo. 3. Vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial. 4. Sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira. Ou 5º, estejam em situação de privação de liberdade. E com relação ao ensino médio, o que diz o parágrafo 11 do artigo 36 da LDB? Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Primeiro, demonstração prática. Segundo, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Terceiro, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Quarto, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Quinto, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. Sexto, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Voltando ao decreto, vamos para o artigo 10º.
A oferta de educação básica na modalidade à distância pelas instituições de ensino do Sistema Federal de Ensino ocorrerá conforme a sua autonomia e nos termos da legislação em vigor. Já no capítulo 3 da oferta de cursos na modalidade à distância na educação superior, o artigo 11 desse decreto trata dos cursos superiores à distância em instituições privadas. Artigo 11. As instituições de ensino superior privadas deverão solicitar credenciamento para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância no Ministério da Educação. Parágrafo 1º. O credenciamento de que trata o caput considerará para fins de avaliação, de regulação e de supervisão de que trata a Lei 10.861, de abril de 2004, a sede da instituição de ensino acrescida dos endereços dos polos de educação à distância, quando previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e no projeto pedagógico do curso. Parágrafo 2º. É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior exclusivamente para a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância. Parágrafo 3º. A oferta de curso de graduação é condição indispensável para a manutenção das prerrogativas do credenciamento de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. As escolas de governo do Sistema Federal credenciadas pelo Ministério da Educação para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu poderão ofertar seus cursos nas modalidades presencial e à distância. Parágrafo 5º. As escolas de governo dos sistemas estaduais e distrital deverão solicitar credenciamento ao Ministério da Educação para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância. Os artigos seguintes desse decreto continuam tratando do ensino superior à distância, assim como dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, e parcerias das instituições de ensino, sempre sob a supervisão do Ministério da Educação. Ainda em dezembro de 2017, seria publicado o Decreto 9.235. Esse decreto dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de ensino superior, IES, e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e à distância no Sistema Federal de Ensino. O objetivo do decreto seria o de promover a igualdade de condições de acesso, de garantir o padrão de qualidade das instituições e dos cursos e de estimular o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A supervisão passa a ser realizada por meio de ações preventivas ou corretivas, com vistas ao cumprimento das normas gerais da educação superior, a fim de zelar pela regularidade e pela qualidade da oferta dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu. A avaliação passa a ser realizada por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, com caráter formativo, constituindo o referencial básico para os processos de regulação e de supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade. As instituições de ensino superior credenciadas para oferta de cursos de graduação podem oferecer cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade em que são credenciadas, nos termos da legislação específica. Ainda em 2017 foram publicadas as portarias normativas 19, 20, 21, 23 e em 2018 as portarias 315 e 370, que procuravam dar maior definição na relação do Ministério da Educação com instituições de ensino superior, quanto aos procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimentos de cursos superiores, bem como seus aditamentos nas modalidades presencial e à distância das instituições de educação superior. Assim chegamos ao fim de mais uma etapa no estudo da educação à distância para concurso público. No vídeo de hoje,
demos destaque para o Decreto 9.057 de 2017, um documento importantíssimo sobre o tema. Espero você no próximo vídeo sobre os desafios e a legislação durante a pandemia de Covid-19 e o futuro para a educação à distância e para a educação como um todo. Até lá!